Noto. Tá, ok. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Deixa eu só diminuir aqui para ficar melhor. Pronto. Eu não vejo mais ninguém, tá? Mas agora vocês conseguem ver minha tela como um todo. Então, a nossa Masterclass de hoje já foi mencionado o título, não vou ser repetitivo. Não tá indo. Agora foi. Eu sou Guilherme de Oliveira, eu sou sócio-diretor de um escritório que leva meu nome, Guilherme de Oliveira e Associados, Advocacia Corporativa. Tenho uma trajetória de mais de 16 anos como advogado, compliance e governance officer. Também dou aula em alguns cursos de pós-graduação e MBA. Tenho algumas especializações em direito, aqui estão somente as que fazem sentido com a minha atuação atual, né, e focada nessa parte mais corporativa, tá? Presido também a Comissão de Startups e Inovação do OAB de Santos, desde a sua criação, lá em 2019, até o final da gestão atual da OAB, que terminará em 2027. Já estive também na Comissão Nacional de Direito para Startups, do Conselho Federal da OAB, fui membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo e também sou membro associado do IBGC. Aqui, caso alguém queira se conectar comigo, vocês têm algumas maneiras, tanto pelos endereços que vocês veem na tela, quanto pelo QR Code que está personalizado e direciona vocês para o meu LinkedIn. Eu vou dar aqui 10 segundos para quem quiser se conectar comigo no LinkedIn poder fazê-lo. Antes de eu passar para a próxima tela, é importante só dizer que a ideia dessa Masterclass é que a gente consiga ter efetivamente um bate-papo e que não seja um monólogo. Por quê? Porque monólogo é chato e normalmente as pessoas têm baixa absorção do conhecimento. Quando a gente tem uma participação ativa, né, dos ouvintes, a absorção do conhecimento ela acaba sendo maximizada. E dentro do que nós falaremos hoje, né, a ideia é que se entenda que o básico bem feito faz total diferença no mundo dos negócios. Então, não adianta querer criar 1001 fórmulas para ganhar dinheiro e esquecer do básico. E iniciando já aqui a provocação, eu peço que vocês se manifestem e quem puder, né, umas 2, 3 pessoas, que me fale qual é o valor de uma ideia. Vamos lá, gente, um de cada vez, hein? Eu posso falar aqui primeiro, eu acho que o valor de uma ideia é 0, se ela não estiver implementada. Pelo menos é o que eu tenho visto, né? Obviamente que tem um valor conceitual, mas a ideia vale se você implementar. Uma bacia de ideias deve custar uns 10 centavos. Isso é o que eu vejo. Obrigado, Patrícia. Alguém mais? Eu acho que depende, né? Depende da ideia, depende de quem está por trás da ideia, de quem vai comprar a ideia, se vai vender, o que vai ser feito com essa ideia, se é uma ideia boa ou não. Mas já se ganhou muito dinheiro aí com muitas ideias, né? Não só dinheiro, mas da realização, né? Vamos lá, gente, só para que vocês entendam. Inicialmente, eu já antecipo, tá? Ao final.
Patrícia, você está certa. Eu acho que até você já me ouviu falar sobre isso, hein? Porque você utilizou até um exemplo que eu uso bastante da bacia, da Ou bacia você não, mas indefesável. eu já ouvi esse exemplo. Não foi, acho que não foi você exatamente, mas eu já ouvi. Não, mas tudo bem. Mas antecipando, você está certa, tá? Mas a Luciane também parcialmente está certa, tá? Então, só para não dizer que há resposta errada. Na verdade, lá no início, né, do ecossistema de startups e inovação, muitos negócios eram feitos fechados apenas com PowerPoint. Na verdade, assim, dependendo de quem você é, hoje em dia você ainda consegue fechar negócios apenas com uma ideia, tá? Antes mesmo da sua implementação. Mas isso é algo que não é a regra, e sim é uma exceção. E a regra é que ideia tem valor? Não. Ideia não tem valor, ideia não tem proteção jurídica nenhuma, tá? O que tem valor é a execução da ideia, como a Patrícia colocou, a implementação. Os atos de execução, sim, possuem valor. Somos cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, assim, se a gente for parar para analisar algo que um exemplo que todo mundo usa, que é o Uber. Qual o problema que o Uber resolve? Alguém? De Bom, Deslocamento. mobilidade. gente, oi? Deslocamento. A Mobilidade urbana, pessoa. né? Tirar uma pessoa de um ponto A para levar para um ponto B. Então, mobilidade urbana, de modo bem resumido. Quando a gente começa a conversar sobre startups e sobre ideias, de vez em quando tem algumas pessoas que levantam a mão e falam assim: Nossa, lá atrás eu tive a mesma ideia do Uber, mas você executou? Ah, não. Então você deixou de ganhar bilhões de dólares, porque o Uber, quando fez o seu IPO, mesmo sendo, né, a IPO é a oferta pública inicial ali de ações, quando ele fez o seu IPO, mesmo sendo uma empresa deficitária até aquele momento, o Uber faturou mais de 67 bilhões de dólares. Os investidores, lá no início, aqueles que investiram algumas dezenas, centenas de milhares de dólares, se tornaram milionários. Então, veja, mesmo sendo uma empresa deficitária que gasta muito com ações trabalhistas, cíveis e com questões regulatórias, entre outras tantas, o IPO do Uber tornou muitas pessoas milionárias e colocou o dinheiro no bolso de muitas pessoas. Então, isso reforça, né, essa questão de que ideia por si só não tem proteção. E quando a gente está falando aqui, só para contextualizar, até porque a parte de propriedade intelectual em si, não sou eu que atuo dentro do meu escritório, eu tenho algumas pessoas que fazem isso, mas só para vocês entenderem, o software desenvolvido, sim, ele tem proteção. E aí, quando a gente está falando de desenvolvimento do software, a gente tem alguns cuidados que precisam ser tomados. Primeiro, a gente tem aqui no Brasil, trazendo para o nosso contexto nacional do Brasil, né, a gente tem a lei do autor. Dentro dessa lei do autor, é autor aquele que criou. Então, o desenvolvedor do software é o autor. Por outro lado, num contexto de contratação, se você contratou alguém para desenvolver algo para ti, primeiro que eu, enquanto advogado, recomendo, celebre um contrato. Deixe ele o mais descritivo possível. Por quê? Lembram? Agora eu falei do Uber, agora eu vou falar da Meta. Lembram do Zuckerberg? Ele foi processado uns anos atrás porque supostamente ele teria roubado a ideia do Facebook de contratantes. Só que no processo ele demonstrou que não, o projeto que eles contrataram ia até um determinado limite e ele, ao desenvolver o Facebook, ele foi muito além. Então, aquelas pessoas acabaram perdendo ali a sua ideia, porque também não celebraram o contrato da maneira adequada. E aí, isso também vai render algo que a gente vai falar depois lá atrás,
que é a questão dos investimentos, né? Que o próprio Zuckerberg, ele teve a questão com o Eduardo Saverin, que foi sócio dele, mas porque também não teve um contrato bem amarrado, o Zuckerberg ele diluiu muito as ações da Meta e o Saverin, que tinha ali uma quantidade considerável de ações da empresa, acabou perdendo participação e se tornando praticamente irrelevante. Mesmo assim, diante dessa relevância, bilionário. Né? Então, assim, vejam a importância de você estar sempre bem protegido, contratualmente falando. Né? Então, já vimos aqui que ideia por si só não tem valor. E como eu coloquei aqui, só por conta da fala da Luciane, somente se você for uma pessoa fora da curva, sim, e você tiver amigos, né, endinheirados, sim, você conseguirá levantar recursos ainda no PowerPoint. Fora isso, você não conseguirá levantar, tá? Porque o mercado ele não aposta, principalmente nos momentos mais atuais, né? Não aposta apenas em ideia, ele aposta em execução. Né? E aí a gente tem uns momentos. Até a pandemia, a gente tinha lá, a pandemia acelerou muitos negócios. Então, de 2020 a 2021, muitas empresas de base tecnológica tiveram faturamentos elevados e captaram investimentos com múltiplos ali que eram irreais. Ali no final de 2021, início de 2022, começou o que a gente chama de inverno das startups, que o mercado começou a se acomodar. Os investidores pararam, analisaram o que estava acontecendo e falaram: cara, isso aqui não faz sentido. A gente está criando uma nova bolha do .com. Não sei aqui se vocês se lembram do que foi a bolha .com, lá no início dos anos 2000, né? Quando a gente teve a questão da democratização da internet, muitas empresas captaram recursos e ali 2000, 2001, muitas empresas acabaram quebrando por conta dessa bolha que sempre é investimento, é risco. Então, da mesma forma que os investidores aportam, quando eles se movimentam, eles são capazes de promover quebras ali gigantescas em setores. E foi o que ocorreu ali em 2001. Temendo que isso ocorresse novamente, né, ali no pós-pandemia, convencionou-se, não, antes de liberar o recurso, vamos analisar melhor a situação das startups, por quê? Mais do que injetar dinheiro exageradamente, visando um crescimento acelerado, é importante que as startups gerem receitas, né, e que elas possam sobreviver por algum tempo, ainda que não obtenham o recurso financeiro, que não obtenham investimento. Então, passou-se a adotar estratégias mais adequadas e que, considerando ali alguns instrumentos legais que a gente já tinha muito vindo da lei das SAs, da lei das sociedades anônimas, aquela farra da liberação do dinheiro acabou. Tá? Agora, a gente vive um momento de reaquecimento do mercado, mas ainda é um reaquecimento tímido. Tá ok? Pronto, agora. E aí a gente entra, né, pensando em quem quer captar recursos, a gente entra aqui nos primórdios ainda. Falei sobre a importância da ideia, que não tem valor, em regra, né? E agora vamos falar sobre a importância da análise regulatória. Por que que isso importa? Eu gosto sempre de trazer exemplos que sejam reais e que façam sentido para as pessoas. Aqui, para eu trazer o exemplo, eu me refiro ao canabidiol, né, a maconha medicinal. Se alguém daqui quiser plantar maconha para produzir a maconha medicinal, pode?
Tem algum requisito para isso? Vocês sabem? Podem falar, gente. Ah, eu não estou muito atualizado disso aí, não. Acho que não pode plantar. Eu acho que só pode a medicação, né? Na verdade, você Eu não pode acredito que plantar, pode. você não pode nem produzir a medicação por conta, tá? Ah, sim, A não. maconha medicinal. Por conta. O que você precisa, assim, a gente tem a lei do tráfico de drogas. Se você tentar plantar e até produzir a medicação, você vai estar em curso ali na lei, e isso é crime. A saída para isso, qual que é? E aí a gente já entra na questão da análise regulatória, né? Para você poder plantar a maconha e produzir o canabidiol, você precisa, primeiro, de uma ação judicial, então uma autorização judicial, tá? Para isso, com a supervisão da Anvisa. Antes de qualquer ato, você precisa ter uma autorização judicial garantindo que você não está cometendo crime, então tá te validando, e a supervisão da Anvisa. Então, você precisa ali de um double check. Sem isso, você vai ser preso. Tá? Então, veja, muitas das vezes, os empreendedores, eles querem empreender, mas eles sequer fazem uma análise regulatória simples. E em muitos desses casos, você precisa de uma autorização prévia para poder existir. É o caso, por exemplo, da própria advocacia. Quando eu me formo em direito, eu já sou advogado? Não. Para eu ser advogado, é requisito que, após eu me formar, se bem que hoje não é nem após, né? Mas na época que eu me formei, você primeiro precisava se formar em direito, após se formar em direito, passar no exame de ordem e se inscrever nos quadros da OAB. Somente quando o seu número de advogado fosse deferido é que você passava a ser considerado advogado. Hoje, a diferença é que você pode fazer a prova a partir do primeiro ano. E se você passar, vai ter que aguardar concluir a graduação para se inscrever. Mas veja, eu não posso ser tido como advogado e nem abrir um escritório de advocacia sem que antes eu preencha esses requisitos. E aí isso também é análise regulatória. Quando a gente fala em fintechs, muitas delas são regulamentadas pelo Bacen. Porque eu digo muitas, porque não são todas. Então, a depender ali do que você está desenvolvendo, você vai necessitar de uma autorização prévia do Bacen para poder criar a sua fintech. Empresas de segurança, você precisa de autorização prévia também para poder criar. Tem uma série de outros requisitos. Estou falando só de modo muito geral para facilitar para vocês. Mas vejam, se não cumprirem os requisitos, a empresa é irregular. E qual que é o que acontece quando você cria uma empresa que é totalmente irregular? Os sócios podem ser responsabilizados diretamente. O patrimônio dos sócios respondem pelos prejuízos causados. Então, é algo que é muito relevante. E aqui eu ainda estou na base, tá, gente? Avançando aqui, porque já estou quase aqui meia hora. Agora vamos passar já para a parte mais contratual. MOU ou contrato direto? MOU é memorando de entendimento. Aqui, essa pergunta ela se refere a quê? Eu preciso, quando eu quero abrir um negócio, partir direto para sua formalização, constituindo ali uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, um MEI, né? Microempreendedor individual, ou eu posso criar ali um memorando de entendimento se eu tiver sócio? Qual é o melhor caminho? Alguém pode ajudar? Alguém sabe algo nesse sentido? Da diferença de por que MOU, por que contrato, quando um, quando o outro? Tá, vamos lá.
Eu posso só comentar uma coisa, por exemplo, eu já estou com startup e antes de fazer de tomar as decisões, de seguir naquilo, eu tinha uma pessoa que talvez fosse o sócio. E aí a gente fez um MOU, a gente não fez um contrato, porque tinham muitas dúvidas, muitas incertezas. Então, no entendimento, essa é uma das utilizações do MOU, né? Um memorando de entendimento, é um preâmbulo do contrato. Preâmbulo não, na verdade ele é um pré-contrato. É um pré-contrato, exatamente. É um pré-contrato, né? É porque um pré-contrato ele não deixa de ser um contrato. É que um preâmbulo seria uma parte ali, né? Mas ele não deixa de ser um contrato, só que a natureza do MOU é um contrato que leva a outro. Então, no caso, no seu, por exemplo, leva depois a um contrato social ou estatuto, a depender do tipo societário que você vai abrir. Mas só para entender, novamente, Patrícia, você está certa, tá? Então, sim, um memorando de entendimento, ele é um contrato inicial, um contrato prévio, que você celebra com pessoas que futuramente venham a ser suas sócias, quando você tem dúvidas se aquela solução que você está criando faz sentido ou não, se o mercado pagaria ou não por ela. Aqui a gente precisa lembrar que quando a gente está falando em startups, eu uso muito startups porque é o que eu mais trabalho hoje, né? O meu escritório ele é especializado no atendimento de empresas de tecnologia, startups e empresas de marketing. Negócios tradicionais, a gente já tem algumas fórmulas pré-concebidas que, se seguidas, você obtém o sucesso. Startups, por vezes, não. Né? Startups são conhecidas por serem empresas que atuam em ambiente de ambiguidade, ou seja, aquele risco elevado à 10ª potência, né? Muito maior, que desenvolvem produtos ou soluções que sejam repetíveis e escaláveis. Então, você, assim, quando cria uma startup, você cria uma startup para solucionar uma dor de mercado. Lembra que eu falei do Uber? Qual o problema que o Uber resolve? A dor. Mobilidade urbana. Então, as pessoas precisam se locomover de um ponto A para um ponto B. Qual foi a proposta do Uber? Com um baixo custo. Você não paga tanto quanto um táxi, mas tem mais conforto do que se tomasse um ônibus ou um metrô. Então, assim, pensando nisso, foi desenvolvido o Uber. Mobilidade urbana, a dor que resolve. Foi validada a dor e hoje, né, é uma empresa aí que domina o cenário mundial. Então, quando você tem dúvidas se a sua solução ela tem alguma aderência com o mercado e você não está atuando em um mercado altamente regulado, como a advocacia, aqui eu lembro, para ser advogado, tem todos os requisitos, e para eu criar uma sociedade de advogado, eu tenho obrigatoriamente de ser advogado. Eu não posso criar uma sociedade de advogado com quem não é advogado. É proibido por lei. Então, é altamente regulado, tem requisitos. Assim como algumas fintechs, antes de existir, elas precisam da aprovação, e logo que obter a aprovação, tem que abrir o seu CNPJ, seja a sociedade limitada ou sociedade anônima, conforme o caso. Quando você não está diante de um mercado altamente regulado como esses, faz muito mais sentido que, antes de você se aventurar, abrir uma empresa e ter um sócio, né, e você aqui eu tomo a liberdade de dizer para vocês que você se casar, né, com uma outra pessoa ali que por vezes você mal conhece, é melhor você fazer o teste. E o MOU ele serve para isso, para viabilizar os testes. E ele regulamenta o relacionamento entre os fundadores do negócio. Então, no MOU, eu vou ter ali, como eu mencionei, é um contrato. Então, eu vou ter a qualificação das partes, eu vou ter o objeto. Qual é o objeto? É o projeto que eu quero desenvolver. Qual é a dor que eu estou resolvendo? A mobilidade urbana? Então, no caso do Uber, eu estou criando, o projeto é a criação de um app de mobilidade urbana com tal característica. No MOU, eu vou disciplinar qual vai ser a participação de cada uma dessas pessoas no projeto. Então, se alguém vai entrar só com dinheiro e outro com o desenvolvimento,
Isso tem que ficar claro. Qual é a participação? Quem entra com dinheiro, quem entra com trabalho? Os dois vão entrar com dinheiro e trabalho? Tem que ficar claro. Quanto da empresa que futuramente será criada vai pertencer a cada uma das pessoas? Vai ser 50-50? 60-40? 30-70? Isso tem que ficar claro. A quem pertence a propriedade intelectual da solução que será criada? Lembra que eu falei? Direito do autor, pertence ao desenvolvedor. Mas eu posso transferir a exploração econômica disso, sem que eu altere quem é o autor, eu consigo transferir a exploração econômica da solução para a sociedade que vai ser criada. E por que que isso é importante? Porque se lá na frente, essa pessoa que você trouxe para ser sua sócia, ela quer sair do negócio, você consegue manter ali aquele código-fonte que foi desenvolvido. Sem isso, ela leva tudo e você fica a ver navios, ainda que tenha feito ali investimentos consideráveis. O MOU ele também vai ter ali previsões sobre solução de conflitos entre os fundadores, entre diversas outras questões, não concorrência, confidencialidade e por aí vai. Mas eu reitero aqui, o MOU ele é muito importante quando a gente está diante de uma situação de que eu não sei se a minha solução ela tem fit com o mercado. Se o mercado pagaria pelo que eu pretendo desenvolver. Então, ele entra ali naquele momento em que você está entre a ideação e a validação, entre aquele momento, ideação, POC, até você chegar no MVP, né? o produto mínimo viável. Tá? Então, é nesse momento que a gente celebra o MOU. E eu já expliquei para vocês o que ele é. Então, eu vou passar aqui esse slide. Tanto sequência, né? Depois que você supera esse momento de elaboração do MOU e você percebeu que a solução criada possui pessoas que pagariam por ela, e você já entra ali no momento de que, cara, agora eu preciso fazer a minha primeira venda e tenho que emitir nota fiscal. Como que você faz isso? Você precisa se regularizar. Você pode se regularizar por meio de um MEI, de uma sociedade limitada, uma sociedade anônima. Aqui eu só trouxe os tipos societários que são mais utilizados. Só que tem uma observação. MEI não é tipo societário, tá, gente? Eu trago aqui porque é algo que é comumente utilizado ao lado da sociedade limitada e da sociedade anônima, mas MEI não é tipo societário. Quem tiver dúvidas depois, consulte o Código Civil e procure lá MEI. Vocês não vão encontrar. Mas o porquê que o MEI foi criado? O MEI foi criado por conta da alta informalização da atividade econômica no Brasil. Então, ele foi criado para acomodar principalmente a faxineira, o barbeiro, a cabeleireira, aquelas pessoas que executam atividades econômicas, mas que não contribuíam para o INSS e lá depois batiam as portas da autarquia querendo receber aposentadoria. Então, o MEI, ele traz ali algumas limitações, muitas limitações, como faturamento anual, que é de R$81 mil, né? E é algo em torno de 6.750 por mês, que é um faturamento considerado baixo, né, para muitos. A gente sabe que não é essa a realidade da maioria dos brasileiros, mas o mercado considera um faturamento baixo, né, 6.750 mensais, que é o limite. Além disso, você recolhe tudo ali em uma única guia, que é algo em torno de 80 e alguma coisa, 80 e poucos reais. E aí, isso dá direito a quem está no MEI a se aposentar com um salário mínimo. Ah, mas se eu quero ter uma aposentadoria acima de um salário mínimo, você vai ter que fazer um depósito complementar. Tá? Então, lembrem-se,
o MEI foi criado para acomodar aquela população que não contribuía com o INSS, mas não é um tipo societário. Mas é uma das formas mais utilizadas hoje aqui no Brasil. Tá? O MEI só perde para a sociedade limitada, porque como ele tem muitas limitações, em algum momento quem está no MEI acaba tendo que fazer o ato transformador e se tornar ali microempresário. Tá? Sociedade limitada, a gente tem ali diversos níveis. E sociedade anônima, a gente tem uma lei específica sobre ela. Tá? MEI, microempresário individual, não admite sócio. Tá? Eu quero fazer um negócio com sócio. Tem que ser sociedade limitada ou sociedade anônima. Tanto a sociedade anônima quanto a sociedade limitada, você pode ter um único sócio. No caso da sociedade anônima, um único sócio. Sociedade anônima unipessoal, né? A famosa, aliás, sociedade anônima não. Sociedade limitada unipessoal, famosa SLU. A sociedade anônima também pode ser constituída por um único sócio, conforme a alteração promovida pelo marco legal. Tá? Então, a gente tem também a possibilidade de ter uma sociedade anônima por um único sócio. A diferença da sociedade limitada para a sociedade anônima, além da lei, né, é que na sociedade limitada, no juridiquês, a gente diz que importa o affectio societatis, a vontade de ser sócio, o ânimo de ser sócio, o ânimo de estar junto. Então, assim, as pessoas importam. Já na sociedade anônima, ela é uma sociedade de capital, então pouco importa quem são os sócios. Isso fica muito claro quando a gente está falando de uma sociedade anônima de capital aberto, que a compra e venda de ações, elas ocorrem pela bolsa, então tanto faz quem são acionistas ou não. Na sociedade anônima de capital fechado, seja ela com um ou com mais sócios, ela se aproxima um pouco da sociedade limitada. Tá? Essas são as principais diferenças que aqui eu trago para vocês apenas para explicar, e, obviamente, se tiverem dúvidas, eu faço aqui as explicações que vocês desejarem. Algum ponto aqui que vocês querem observar? Posso prosseguir. Só um minutinho. Desculpa, pode falar. A sociedade limitada unipessoal, que você falou? Isso, SLU. Sociedade Limitada Unipessoal. Tanto a sociedade anônima quanto a limitada, houve alteração legal, né? Antes da gente chamar de SLU, a gente chamava de EIRELI. Você deve ter ouvido falar EIRELI, né? Que alguns falam EIRELI, que era a empresa individual de responsabilidade limitada, que você tinha que fazer ali, na criação dela, você tinha que abrir o capital social, ela tinha que ter capital social de R$100 mil, para que fosse ali a responsabilidade limitada. Hoje não. Hoje você não precisa abrir a empresa com capital social de R$100 mil para ser considerada sociedade limitada. Não. A SLU substitui o que era a EIRELI. Tá. Então, seria mais, vamos supor, se eu passo de um teto ali de 81 mil, né? Eu posso ir para a limitada. Sim, se você não quiser ter sócio. Se você for ter sócio, aí você é uma sociedade limitada normal. Porque, assim, a diferença da SLU para a sociedade limitada normal é que na SLU é um único sócio. De resto, é a mesma coisa. Tá? E aí não tem diferença nenhuma. É só conceito mesmo. Tá, obrigada. Ok. Sobre a questão do memorando, se o memorando, se entre as partes esse memorando está regulando direitinho, se não, assim, se elas no momento... por causa do CNPJ, entendi. Eu ia perguntar, assim, se existe tempo limite para ficar com esse memorando, mas não tem o CNPJ, vai chegar uma hora que vai ter que ir. Porque como que vai prestar serviço sem o CNPJ, né? Isso que eu não entendi. Então, na verdade, o memorando, ele serve para o momento que você está ali na sua prova de conceito ali, enquanto você não precisa emitir Muito nota inicial, fiscal. entendi. A partir do Entendi. momento que você tem que fazer uma venda, quando você tem que fazer uma venda, você precisa abrir uma empresa. E aí você vai utilizar... Aqui eu trouxe para vocês as formas que os brasileiros mais adotam.
né, Entendi, ao abrir sim. empresa. E o Não MEI, entendi, embora é não porque eu seja um fiquei... tipo societário em si, ele confere à pessoa um CNPJ. Sim, sim. Né? Até o ano passado, o CNPJ, a razão social era composto pelo o nome da pessoa com seu CPF e vinha o CNPJ depois. Hoje, essa questão, até por questões de LGPD, caiu. Então, não se usa mais o CPF da pessoa ao lado do nome, tá? No MEI. Sim, Alguma obrigada. dúvida ainda nesse ponto? Posso passar? Sim. Como vocês estão percebendo, gente, eu trouxe aqui a minha ideia não é ser algo banal, algo repetitivo e ficar lendo aqui para vocês. Então, eu estou trazendo provocações para que a gente consiga ter isso mesmo, né? Essa troca, porque assim vocês guardam melhor o que eu estou falando. Né? Deixa eu só trocar aqui para aparecer melhor aí para vocês. Eu acho que fica melhor assim, né? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre acordo de sócios. E aqui eu trago já um spoiler, que ele é o primeiro instrumento de governança corporativa empresarial. Governança é dia a dia da empresa. Então, aqui a gente está falando de regras. Quando você faz ali o MOU, ele é um documento que somente os fundadores têm acesso. Mas quando você abre uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, o contrato social ou o estatuto, eles devem ser levados a registro na junta comercial. Então, são documentos públicos. Qualquer pessoa pode acessá-los e pode obter uma cópia, simplesmente se tiver acesso ao seu CPF e souber que você tem empresa, ou digitando ali o número do NIRI, né, que é o documento que a junta cria, ou o seu CNPJ. Então, a gente consegue acessar qualquer contrato social ou estatuto. Qual que é a diferença do acordo de sócio? O acordo de sócio, ele não é um documento público. Ele é um documento que ele é arquivado na sede da empresa. E assim como o MOU, assim como o contrato social, assim como o estatuto social, o acordo de sócios, ele regulamenta a atividade empresarial. Então, aqueles pontos que você não pode colocar no contrato social ou no estatuto, porque que são pontos estratégicos do seu negócio e não faz sentido que qualquer pessoa possa ter acesso a isso, você coloca aqui no acordo de sócio. Então, no teu contrato social, por exemplo, você vai dizer lá qual é a responsabilidade de cada sócio. No acordo de sócios, você destrincha essa responsabilidade dos sócios e mais, no contrato social, você diz lá que o sócio que agir com desídia, ele pode ser excluído do contrato social, pode deixar de ser sócio. No acordo de sócio, você vai dizer qual vai ser o procedimento a ser adotado. Você vai dizer ou quais são outras hipóteses de exclusão do sócio. Qual é o percentual a ser observado para que isso possa ser efetivado? Você tem que constar primeiro no acordo de sócio o percentual e aqui você explana melhor. Veja, eu tenho que fazer um link sempre, tá? Contrato social, estatuto e o acordo de sócios ou de acionistas. Aqui eu estou sempre amplificando as discussões. Então, aqui no acordo de sócio, eu vou trazer questões como direito de preferência. A lei ela já diz que quando um sócio quer vender a sua participação, primeiro deve ofertar para o outro sócio. Só que aqui eu amplio. Aqui eu digo tanto em relação aos sócios, como posso prever a própria questão de investidores, como que vai ser, né? Aqui eu falo sobre direito de tag along, direito de drag along. Vocês já ouviram falar nisso? Drag e tag along? Vamos lá. Drag along, vem do inglês, mas o drag along é o direito do sócio majoritário obrigar o sócio minoritário a vender a participação dele nas mesmas condições do majoritário,
caso ele receba o que a gente chama de oferta irresistível. Vamos lá, a gente tem um negócio em conjunto e está estipulado ali no nosso acordo de sócio que se a gente receber uma oferta de 50 milhões, o negócio tem que ser vendido. Então, eu com uma cláusula de drag along, eu tendo 75%, obrigo a Luciane, que tem só 25%, a vender a participação dela. Então, ela vai receber 25% de 50 milhões. Drag along. Tag along é o direito do sócio minoritário vender a sua participação em conjunto com a do sócio majoritário. Na primeira hipótese, eu falei de que o sócio majoritário quer vender. Aqui também, na primeira hipótese, o sócio majoritário ele quer vender, mas ele quer que também o sócio minoritário venda. Nessa segunda hipótese, o sócio majoritário ele quer sair do negócio. Então, para ele, pouco importa se o sócio minoritário vai continuar ou não. Ele quer vender a parte dele. Então, ele fala, eu recebi uma proposta, eu quero vender minha participação. Você quer comprar? Não tenho dinheiro. Então, a mesma oferta que eu fiz para o meu sócio minoritário, eu faço no mercado. Mercado, eu estou vendendo a minha participação de X, portanto, alguém quer comprar? Eu consegui um comprador. Aí eu volto lá no sócio minoritário e falo, eu tenho o comprador para minha parte. Só que o meu contrato, nesse caso, o meu acordo de sócio, ele tem uma cláusula que a gente chama, como eu já mencionei, de tag along, e a Luciane, ao contrário da outra vez, nesse caso aqui, a Luciane ela vem e diz assim, Guilherme, eu tenho a cláusula aqui, e agora, para você vender a sua participação, o comprador ele também tem que comprar a minha. Pelo mesmo modo que ele está comprando a sua, o mesmo valor ali. Não o valor equivalente. Não, se um tem 75, outro tem 25, não vai receber a mesma quantia, mas o valor por ação. Tá? Então, cláusulas desse tipo a gente coloca. Além de cláusulas que a gente já conversou ali em relação ao MOU. Só que aqui a gente coloca muito mais cláusula. E por que ele é tido como primeiro instrumento de governança para muitas empresas? No Brasil, a gente tem muitas empresas que são pequenos negócios, muitas empresas que são negócios familiares, que não têm ali conselho de administração, não são não possuem departamentos, né? Então, o acordo de sócios ele traz ali regras para boa convivência entre os sócios e também para permitir que eventuais investidores tenham interesse em alocar o seu dinheiro naquela empresa. Dúvidas? Só uma coisa, o acordo, se eu entendi bem, o contrato social ele é obrigatoriamente público? Sim. Certo? O acordo de sócios, não? Não, acordo de sócios não é, e é uma má prática se você Deixá-lo deposita ele público. na junta. Tá, Não é ok. recomendado você registrar ele, tá? Porque Ele é um é documento só, estratégico. ele fica internamente, então, dentro da Isso. empresa com as informações. Isso. Ok. Você só vai abrir esse documento no caso de negociação com algum investidor. Tá, E perfeito. depois de uma certa etapa, não é já de início que você envia para ele. Não. Tá, ok. Tá bom. Perfeito. Guilherme, Isabel, Tudo bem, Isabel? mas esse acordo de sócio, não sei se é essa a frase que eu vou falar, mas ele tem uma força de lei? Sim, na verdade, assim, o memorando de entendimento, o contrato social, o estatuto social e o acordo de sócio, todos eles fazem lei entre as partes. Entre os participantes, todos eles, tá? Promovem lei entre as partes. Contrato, por natureza, o que é um contrato? É um acordo de vontade. Quando que o contrato nasce? Quando eu te faço uma proposta e você aceita. Então, se eu te falo assim, Isabel, você está conversando comigo e diz, Guilherme, eu preciso elaborar um contrato social. Aí eu te falo assim, tá bom, Isabel, eu elaboro o contrato social para você e o custo é 5 mil, à vista ou 6 mil parcelado. E aí você me diz assim, tá ok, eu aceito. Isso é o contrato. O que é o papel? É um instrumento do contrato. É a formalização do acordo que a gente fez. Então, o papel
nada, não é o contrato. O papel é a formalização do acordo. O contrato, por natureza, ele nasce verbal. Pode nascer por escrito, porque atualmente as conversas elas são tratadas via e-mail, via WhatsApp, entre outras redes sociais. E aí ele nasce por escrito. Mas, se a gente for parar para pensar, a maior parte das relações ainda são feitas ali, o que a gente chama do face-to-face, né? Olho no olho. Inclusive, eu tenho clientes que eles não assinam o contrato se eles não conhecerem as pessoas, se eles não apertarem as mãos das pessoas antes. Então, eles falam assim, para mim não faz sentido fechar o contrato com quem eu nunca vi, porque eu não sei nem se é uma pessoa de fato, porque hoje a gente tem muito robô, né? Sim. Mais Verdade. alguma dúvida nesse ponto? Só uma última pergunta. O contrato, o acordo de sócios, ele só existe interligado com o contrato, né? O acordo de sócio ele pode existir interligado também com o memorando de entendimento. Você pode se Ah, perfeito, antecipar. perfeito. Tá? Então, desde que Antecipando o você fez o contrato. memorando de entendimento, você pode ter um acordo de sócio, que aí, depois que você cria o seu contrato social, você pode até fazer já a referência no contrato social a esse acordo que já existe. É Tá. que, normalmente, as empresas brasileiras, considerando o seu porte, né, e que são empresas familiares, normalmente elas nem possuem. Não é uma preocupação de muitos empreendedores. Os negócios começam de qualquer jeito. Vejam que eu comecei aqui com vocês falando sobre valor de ideia. Depois do valor da ideia, eu falei sobre análise regulatória. Eu não entrei direto em contrato, eu falei, vamos falar sobre memorando de entendimento, porque não necessariamente você precisa ter um contrato social. Então, veja que eu estou fazendo aqui com vocês uma construção, até eu falar depois sobre captação de investimento e exit, né, que é a saída. Mas vejam a construção. Só que não é a realidade do empresário brasileiro, não é essa. Como eu falei num evento, não sei quem participou no evento da USP, como eu falei lá durante o painel, muitos dos brasileiros, eles empreendem por necessidade. Então, assim, a gente tem muitas discussões acadêmicas sobre metodologias para a criação para atividade empreendedora, quando, na verdade, a gente não entende o que leva o brasileiro a empreender e como ele empreende. Veja, para que você possa contar com um suporte especializado como o que eu oferto, você tem que gastar. E o Estado ele não custeia isso para ti. O máximo que o Estado faz, né, é celebrar acordos com instituições que ofertam mentoria. Eu, enquanto mentor, aqui nesse programa, que também atuo como facilitador, sou mentor da Associação Brasileira de Startups, entre outras instituições também. Ali, eu não vendo os meus serviços. Enquanto mentor, eu direciono, eu te dou o caminho, como eu estou fazendo aqui com vocês, o que é preciso, mas eu não faço o documento. Para eu fazer o documento, você precisa me contratar. Entende a diferença? Então, aqui eu aponto o caminho para quê? Para que quando vocês forem conversar com um advogado, vocês não sejam enganados por um advogado generalista, que ele vai dizer assim, eu sei fazer, mas ele não sabe. Então, o que no máximo ele vai fazer? Vai jogar no chat, ali GPT, vai pedir ali que ele elabore, ele não vai alterar nada e vai te entregar. Ou ele vai jogar no Google para fazer a mesma coisa. Vai pegar em suma, vai pegar um modelo da internet, não vai alterar nada ali, porque ele não sabe, ele não entende de fato esse ecossistema, e ainda vai te cobrar por isso. O que eu sempre oriento os meus clientes, cara, se você quer correr risco, pega da internet, que você corre menos risco do que contratando um generalista. Porque se você quer ter segurança jurídica, você vai ter que investir algum valor em advogado especializado, porque tem uma grande diferença sobre o resultado final do que vai ser produzido, de quem entende sobre quem não entende. É aquela questão daquela parábola, né, do computador. O computador deu problema, chamaram várias pessoas, ninguém conseguiu corrigir aquele problema do computador. Daqui a pouco chamaram uma outra pessoa, ele foi lá, olhou, simplesmente apertou um pouco um parafuso e o computador voltou a funcionar. Aí ele vai lá e entrega
uma nota, R$ 1 milhão. Aí ele é questionado assim: você só apertou o parafuso, vai me cobrar R$ 1 milhão? Não, você tem razão. Apertar o parafuso é 1 centavo, mas o conhecimento é que vale tudo isso. Isso é Passando por algo uma que precisa situação ser dessa, observado. Oi? passando por uma situação dessa. Nós tivemos um restaurante em São Paulo, né? E fizemos tudo, foi tudo direitinho com o advogado. E aí fomos desfazer a sociedade e contratamos um outro advogado que desfez. E agora a gente está no impasse, porque o outro sócio realmente não paga, não quer pagar, e não tem, a gente não consegue achar no contrato uma maneira, não no contrato, mas no trato do contrato, a gente não consegue achar um mecanismo para obrigá-lo a pagar. Então, mas Não assim, tem. dependendo do. Eu não fiz o seu contrato, não li o seu contrato, mas dependendo de como ele foi amarrado, você tem ali mecanismos. Você tem Então, nós mecanismos. estamos. Na verdade, é uma boa prática você prever mecanismos de solução de conflito. Eu não sei quem foi o advogado que fez, se era especializado ou o quanto era ou não, mas nos contratos que eu elaboro, e inclusive aqui fica uma dica, tá? Eu acho que eu mencionei isso quando eu falei do memorando de entendimento, mas vale também para o contrato social e para o acordo de sócio. Lembrando, no acordo de sócio, é onde eu explicito mais o que o memorando de entendimento eu posso explicitar também bastante, porque o memorando não vai para registro. Já no contrato social, eu não explicito tanto, né? Mas eu posso ter no memorando de entendimento no contrato social disposições sobre a resolução de conflito, até mesmo prevendo adoção de arbitragem, a submissão da questão a alguma plataforma de mediação de conflito. Eu posso dispor sobre como vai ser o custeio disso. Isso são boas práticas de mercado, tá? Então, não, a princípio nosso, nós estamos enroscados aí, né? Aí Mas, aquilo é o que eu disse. Por isso que eu falei, é, um que é o que você especialista, falou. ele sabe, É, ele consegue antever quais são os problemas que você vai ter. Então, ele já coloca a solução dos problemas no seu contrato. de antemão. Eu acho que até a gente apanha para aprender isso, né? Ou então, que nem essa mentoria para mim está sendo muito bacana, porque eu estou entendendo algumas coisas. Agradeço. Bom, dando continuidade aqui, porque ainda tem alguns slides, vamos entrar já na questão da captação de recursos, né? Quem aqui quer receber investimento? Quem aqui quer buscar ali recursos para o seu negócio crescer? Pode levantar a mão só. Só, Patrícia, você não precisa de dinheiro? Você está bem já? Eu preciso de dinheiro, mas agora eu tô numa etapa que não adianta buscar dinheiro, então tem que ir no bootstrap por enquanto. Por isso que eu não Tá, levantei a mão. Não é hora. tá, mas agora eu vou explicar para vocês por que que tudo isso que eu falei até agora importa. Por que que tudo isso que eu falei até agora importa. Veja que eu estou falando sobre estruturação jurídica básica. Mas não adianta nada vocês observarem tudo que eu falei se no dia a dia da empresa, você abriu a empresa, você está fazendo a venda, você precisa emitir nota fiscal, mas você não emite, você tem uma confusão patrimonial, né, entre empresa e sócio, a empresa paga as contas do sócio, sabe? Então, assim, o sócio não tem um prolabore, não vive com prolabore, ele vive tirando mais recursos da empresa. Isso tudo é algo que afeta, principalmente nessa parte que a gente vai discutir agora, que é a captação de recursos. A gente tem diversas formas de captação de recursos. Uma delas, né, é o próprio bootstrapping, que são os, como a Patrícia colocou, que são sócios que, conforme as necessidades da empresa, eles vão injetando, vão alocando recurso ali para que a empresa consiga sobreviver. Tá? Isso também é uma forma de captação de recursos, só que pelos próprios sócios. E só para quem não sabe, né, bootstrapping vem do inglês, significa calçar a bota, é o que os investidores adoram chamar de skin in the game, que é que eles dizem que o empreendedor ele precisa
sentir na pele, ele precisa sangrar, né, para demonstrar que ele realmente se dedica ao negócio. É isso que o investidor busca. E aí a gente tem tanto investidores, né? A gente tem o investidor anjo, que ele vem lá da lei das SAs, é aquele cara que compra e vende ações, por exemplo, né? É o cara que coloca ali o dinheiro no capital de risco, ele te empresta o dinheiro esperando obter um lucro ali, conhecendo o risco. Ao lado do investidor anjo, a gente tem o smart money, que é o investidor que, além de te dar o dinheiro, ele entra também com know-how, então ele vai te conectar com ele. Oi, pode falar. Quem é a Alessandra? Oi, eu não estava vendo você, Não, Alessandra. pode seguir, eu só mantive a mãozinha ali e depois eu vou perguntar. Pode explicar essa parte primeiro, tá? Tá. A gente tem ali, então, o Smart Money, que é o investidor anjo, que também coloca o know-how dele, então ele te conecta com outros investidores, ele te conecta com pessoas chaves no teu ecossistema para que você consiga aumentar as suas vendas. Ele tem todo um ecossistema que ele coloca à tua disposição para você crescer, tá? Esse é o Smart Money. O investidor anjo, ele só te coloca dinheiro, tá? Em regra, o que o mercado entende é fuja do investidor anjo, busque o Smart Money. Além disso, a gente tem os fundos de investimento, né? Ao lado dos dentre esses fundos de investimento, a gente tem as Corporate Venture Builder, que é o CVB, a gente tem as Corporate Venture Capital, que é um fundo de investimento mais qualificado, né? Que normalmente o CVC ele busca ali soluções que atendam às necessidades deles. A gente tem fundo perdido, como FAPESP, FINEP, a gente tem programas de fomento ao empreendedorismo, Pronamp, Desenvolve São Paulo, entre outros. Aqui, para a dinâmica, a gente vai se ater aos investidores e fundo de investimento. Eu acho que agora entra a sua pergunta, Alessandra. Agora entra. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo. Olha só, eu tenho um sócio, né? Eu entrei com uma ideia, eu fico na operação e ele entrou com a grana. A gente já tem, que eu estou em fase de validação do MVP. Então, o MVP, né? Eu estou na estratégia de go-to-market do MVP. E aí, Mas você já está vendendo? não, eu comecei a fazer vamos dizer assim, a estratégia de marketing e vendas agora. Então, estou fazendo os ajustes pelo tipo de negócio, eu estou indo pelo Meta Ads, pelo Google Ads, e aí a gente está Entendi. testando as copies, está nessa fase. Mas Só eu uma já tenho pergunta. Você CNPJ, já tem CNPJ? já. Eu Tá. tenho CNPJ, constituí, aí eu não tenho acordo de sócios, aí eu vi que, né? Esse é o momento, tá? Ó, Pois dica que eu é, dou para todos. Quando que eu é, faço o acordo de sócio? Se você ainda não tem, já deveria ter, já deveria ter. Então, o melhor momento para você ter o acordo de sócio é o agora. Porque é. quando a sua empresa começar a ser muito lucrativa, você vai ter muitas discussões. E eu vou ser sincero, assim, eu atendo uma empresa que eles têm um faturamento ali mensal milionário. E Uhum. eles estão comigo desde que eles eram bem pequenos. E eu sempre vim batendo na tecla para eles assim: gente, vocês precisam ter um acordo de sócio. E até então, eram poucas as discussões. E eu vinha batendo: acordo de sócio. Uhum. Pasme, assim, nesse caso dessa empresa, são dois irmãos. Hoje eles Uhum. têm outros sócios, mas o negócio começou com dois irmãos. O problema está no relacionamento atual dos dois irmãos. Que Uhum. um quer vender a empresa, o outro não quer vender a empresa, um se apaixonou pela solução, não se apaixonou, porque assim, quando a gente fala em startup, é algo que você cria para vender em algum momento. Um já compreendeu, até tiver oferta boa, muito boa. Mas o outro, ele, não, eu criei isso daqui porque é o futuro, eu vou me aposentar aqui. E eles não fizeram acordo de sócio, só que agora a empresa fatura bem, e para aquele que está ali, que foi de fato o desenvolvedor do negócio, porque um é desenvolvedor, o outro é mais ali a parte de marketing, das vendas e tal. Obviamente que para o negócio estar como está hoje, o trabalho de ambos foi fundamental.
né? Mas um entende assim, não, mas quem desenvolveu fui eu. É sempre um puxando sardinha, cada um puxando sardinha para o seu lado. Qual que é o problema que a gente está hoje? Aí não Impasse. consegue ver. Eles não sabem qual o caminho que vão seguir. Então, eles estão agora eles estão cogitando fazer um acordo de sócio, só que agora o acordo de sócio custa mais caro, tá? É. Porque lá atrás o Hum, negócio era um negócio. Agora eu tenho que lidar com outros. Agora eu tenho que lidar não só com eles, mas também com os outros sócios, os investidores que entraram, né, e que hum, aportaram dinheiro ali, que são sócios deles. Então eu tenho que lidar com mais pessoas e a minha responsabilidade é maior, porque agora estou falando de um negócio que fatura milhões de reais por mês. Ao passo que lá atrás, não. E lembro, para quem é advogado sabe, né? Quando um advogado ele assina qualquer documento, isso traz responsabilidade para esse advogado. uhum, E se por conta da ação de um advogado você tiver qualquer prejuízo, fica aqui a dica, tá, gente? Vocês podem denunciar esse advogado no TED e podem processá-lo para receber indenização por causa disso, tá? uhum, Se o ato de algum advogado causou algum prejuízo, vocês podem ser indenizados por ele. Então, assim, como eu tenho uma responsabilidade maior, eu tenho que receber também algo condizente, tá? Mas uhum. continua. Tá. Até pegando um gancho do que você falou em relação à startup, toda startup é feita para se vender? Não necessariamente. Assim, a grande é, é o objetivo da grande maioria, mas eu sei, conheço startups que não foram vendidas e estão aí crescendo e tudo mais, né? Mas Assim, todo mundo tem um preço, Alessandra. Todo mundo tem um preço. Só não pois encontrou é. ainda um valor que atenda a sua expectativa. Bom, na verdade, né, eu estou validando o MVP, então é algo que, né, Sim. mas muito provavelmente, eu fico, agora você falou, é importante fazer nesse início, até para alinhamento de expectativas mesmo, né? E Uhum. eu fico um pouco assim, porque a minha startup eu tenho várias frentes ali de negócios similares que saem, que permaneceria o nome. Então, quando eu for vender, eu tenho que pensar nisso também, né? Enfim. Mas até para não ter problema. Então, foi excelente isso que você colocou. Mas sobre essa parte de investimento, é, olhando para a parte de fundos perdidos e programas de fomento, porque eu estou muito na linha da Patrícia, de bootstrapping. Talvez eu sei que tem investidores que investem nessa fase que eu estou, né, que a Anatuali está, mas eu também penso que seria um momento para frente, né? Um pouquinho. Quanto mais Não, estruturado você tiver, melhor. melhor. Hoje, boa parte do mercado investe para quem tem faturamento a partir de 25 mil reais E mensais. é, o que Enquanto é, você ainda está testando, a maioria do mercado não não, investe. exato, Depende não muito de investe. quem. Para É, ideia, depende muito de quem você é, tá? é. Só que assim, o que que eu vejo? Que meu sócio fala, e eu entendo o que ele está falando para olhar, não é porque vai acontecer agora, mas se você pensa em algum momento, você começa a fazer e olhando como é que é o mercado, quem investe, quem não investe, fazendo aproximação, coisas do tipo, porque não é algo rápido, né? Da noite para o dia. Mas aí, independente, teria outras formas que são o que você colocou aqui, de fundos perdidos, esses programas de fomento. Porém, quando cai nos programas de fomento, você já precisa ter receita. Então, também, assim, Mas entra aquilo do mercado. Faltou aqui também empréstimo bancário, é outra forma de você captar. Né? é, Se você for ver o próprio Pronamp, ele é viabilizado via bancos. Então, se você não tiver receita, você não consegue levantar o crédito do Pronamp. Desenvolve exatamente. seu, É né? que eu fui olhar, eu olhei e aí, ou seja, ele é um programa de fomento para frente, não é para agora. É, os fundos perdidos, assim, também não é tão simples e tão fácil assim identificar fundo É perdido. que aqui no Brasil, os que a gente tem, eu vou falar aqui bastante do Estado de São Paulo, né? FINEP, Uhum. FAPESP, esses fundos, eles são alinhados à pesquisa. Então, você Isso. precisa ter uma atividade de pesquisa atrelada, senão você não vai conseguir. Mas qual que é a Uhum. vantagem a grande vantagem desses fundos, né? É que o valor que você capta,
ele é livre de equity, então você não está É. ali comprometendo o seu cap table, né? Equity é a participação societária, cap table é no fim do dia ali para Sim. todo mundo que você deu participação, tá? Então Uhum. o mercado ele vai analisar para ver a saúde do teu negócio. É. Então, Eu, assim, em relação ao fundo perdido, você pode captar. Eu tenho um cliente que captou R$ 1 milhão via FAPESP, e desses R$ 1 milhão, 70% foi utilizado com folha de pagamento, porque ele uhum. tinha uma atividade de pesquisa, né? Essa empresa que é minha cliente é de um professor, né? De uma universidade Uhum. bem grande aí, e ele tinha ali uma linha de pesquisa em algo relacionado a marketing, conseguiu esse recurso. Só que para que ele conseguisse esse recurso, tudo que eu já falei importa e o que eu ainda vou falar importa também. Uhum. O que Sim. eu estou falando para vocês como básico, por isso que eu disse o básico bem feito, porque é o que vai possibilitar vocês Possibilitar. obterem qualquer tipo de investimento. Uhum. Até a parte também do acordo de sócios, né? Não basta ter sócio Isso é CNPJ. importante porque é É. governança. Então, Uhum. por que o acordo de sócio importa? Considerando que a maior parte dos negócios são de micro e pequeno porte, o acordo de sócio ele confere a esse negócio uma certa maturidade. Uhum. Tá? Entendi. Então, diz para o mercado que, cara, esses sócios já entenderam que não basta a boa vontade e que simplesmente o contrato social, o estatuto deles ali não resolve os problemas. E Uhum. eles fizeram um documento aqui que auxilia. Então, qualquer problema que tiver, a gente consegue contornar. Mas só deixa eu avançar um pouquinho, você vai ver que Claro. tá tudo conectado. Tá, obrigada. De nada. Então, quando a gente fala assim em captação de recursos, lembra que eu disse ali que a gente vai se ater aqui a falar sobre que a gente vai se ater a falar sobre investimento, né, investidores e fundos de investimento. E os dois, antes de fazer qualquer investimento, eles celebram esse documento aqui. Vocês sabem o que que é? Para que serve? E é de comer? O que que é term sheet? Quem sabe aí? Quem já ouviu falar nesse termo, term sheet? Vamos lá, gente. Aqui no Brasil, há uma certa confusão, exatamente porque, lembra que eu disse, existem advogados que são realmente especialistas e existem advogados generalistas atuando no segmento. Mas, aqui no Brasil, é comum você ouvir term sheet como sinônimo de MOU e MOU como sinônimo de term sheet, mas são documentos ligeiramente diferentes. Embora para o mercado, de modo geral, tanto faz você chamar de MOU ou de term sheet, tá? Mas o MOU, lembra lá, regulação entre sócios iniciais ali, antes de você criar o seu contrato social. Combinado? Term sheet também é um pré-contrato, só que ele é um pré-contrato voltado ao investimento. A tradução do term sheet pode ser uma carta de intenção, tá? Então, ele é um pré-contrato em que a empresa e os sócios e a empresa, junto com os investidores, eles vão delimitar quais são as condições que precisam ocorrer para que o investimento seja feito, tá? Ali no MOU, condições para que você assine o contrato social, aqui para que o investimento seja feito. O term sheet ele obriga a empresa, né, criada e os sócios, mas não obriga o investidor. O investidor, ele aporta o seu capital se ele quiser. Por outro lado, os sócios e a empresa, se aquelas condições pré-definidas se concretizarem, ele é obrigado a aceitar o investimento. Por que isso? Segurança jurídica, porque senão o investidor ele gasta recursos para levantar as informações com advogados, etc. e tal, e na hora H o empresário ele diz assim, não quero assinar. Por isso que tem uma multa caso o empresário ele não queira assinar o contrato lá na frente. Tá bom? Então, expliquei para vocês a natureza do term sheet, só vou um pouco mais rápido,
porque já extrapolamos as 8 e eu não sei. Matheus, até que horas que eu posso ir? Olá. Bom, acredito que pode ir até o horário em que os demais participantes estejam confortáveis. Eu não tenho problema em ficar até o final que precisa. Gente, para vocês, 15 minutos, tá bom? Consigo ir até Hum, 8h30, pode ser? Então, 8h30, Para por mim, tudo vocês? bem. E vocês, Tá, pessoal? ok. Então, vamos falar um pouco agora sobre due diligence, Uhum. tá? O term sheet, como eu mencionei, é o início. Começou aquele namoro, ele vai fazer uma proposta ali, ó. Primeiro, antes de tudo, tá? Até mesmo antes de assinar o term sheet, ele vai fazer alguns levantamentos, que vocês vão passar algumas informações. Com base nessas informações, ele vai trazer para vocês, ó, eu invisto tanto, por tanto de participação. Aí vocês vão assinar o documento que eu mencionei, o term sheet, e depois dessa assinatura desse documento, vai entrar nessa fase aqui, que é de due diligence, que é a diligência prévia, a devida diligência, que consiste na análise de uma série de documentos e condições. Então, eles vão analisar documentos dos sócios, documentos da empresa, então são documentos jurídicos, são contratos com fornecedores, contratos com parceiros, contrato de trabalho, prestação de serviço, vão analisar se a empresa tem políticas, código de ética, né, código de ética e conduta, vão analisar as finanças, a parte contábil e tudo mais que puderem. Eles vão fazer uma verdadeira devassa na vida da empresa para levantar, para quê? Lembra que eu falei? Hoje em dia, ninguém investe apenas no PowerPoint. Eles investem em negócios que tenham uma projeção de crescimento, mas que sejam saudáveis. Como que você demonstra que o seu negócio é saudável? Por meio da disponibilização desses documentos. Até mesmo quando você quer fazer ali uma captação de recursos via Pronamp ou via Desenvolve São Paulo, eles vão te pedir uma série de documentos, incluindo aí certidão da CETESB, gente. Quando a gente fala em startup, a gente está falando de muitos negócios que operam exclusivamente na internet. Mas eles pedem que você apresente uma certidão negativa, né, de que da CETESB, informando que não se aplica ao seu negócio, e então tá tudo certo. Mas você tem que entrar no site lá da CETESB, tem toda uma forma de pedir essa certidão. Essa é só uma, né, que eu estou mencionando aqui, mas são várias certidões que vocês vão ter que demonstrar. Certidão de ações, sócios da empresa, em todos os lugares que tiverem negócios. Então, eu faço negócio Brasil e Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos. Tem que mandar, tem que comprovar. Uma série de documentos. Isso é a diligência prévia. Depois que essa diligência é concluída, o time do investidor ele vai conversar entre si e vai dar uma nota que aí os responsáveis, né, ali, eles vão decidir se prosseguem ou não. Se eles prosseguirem, a gente entra na parte da assinatura do contrato de investimento. Se eles disserem que não, aí simplesmente o negócio é desfeito. Né? Quando a gente fala no contrato de investimento, aqui eu trago para vocês essa questão, que o marco legal das startups, aqui faltou um U, tá, gente? Escrevi errado, desculpa, que eu fui fazendo ali, eu fiz hoje. Então, ele menciona 6 tipos de contratos diferentes, e eu vou falar aqui de modo bem rápido para conseguir ouvir questionamentos de vocês, tá? O primeiro contrato que ele traz ali é o contrato de opção de subscrição de ações ou cotas celebrados entre o investidor e a empresa. O que isso quer dizer? Aqui é ações, sociedade anônima, cota, sociedade limitada, como já mencionei, né, para vocês ali a diferença. Aqui eu estou falando de eu crio novas ações, eu crio novas cotas para trazer o investidor. Lembra que eu falei do Saverin, lá do Facebook, de que ele foi diluído? Foi isso que ocorreu. Foi um contrato em que o Zuckerberg ele criou, depois ele pegou investimento e criou novas ações da empresa, e por isso que o Saverin foi muito diluído.
Contrato de opção de compra de ações ou de cotas celebrado entre o investidor e os acionistas ou sócios da empresa. Mais uma observação. Esse primeiro aqui, né, a opção de subscrição, investidor e a empresa. Opção de compra é com os sócios, não é com a empresa. Aqui eu estou vendendo participação societária. Eu estou vendendo... vamos lá. No primeiro caso, eu tenho um universo de 100% de ações. 50% eu, 50% a Isabel. Para a Patrícia entrar, eu vou criar mais 10% em cima desse 100%. Então, seria assim, são 110% que vão ser divididos. Esses 110% vão constituir um novo 100%. Tá? Vai ser um novo 100%. Aqui não. Aqui eu tenho 100%, 50% eu, 50% a Isabel. E para a Patrícia entrar, para a Patrícia ter 20%, eu cedo 10% e a Isabel cede 10%. E aí eu vou ter 40%, a Isabel mais 40% e a Patrícia fica com 20%. Entenderam a diferença? Aqui eu diluo os sócios. Nesse segundo, no outro, eu crio cotas e ações na empresa. E aí, vai, 10% mais de cota. Esses 110% constituem o novo 100%. Debênture conversível emitida pela empresa nos termos da lei das SAs. Debênture é dívida, tá? Debênture é dívida. Então, aqui a gente está falando de um empréstimo conversível, né? O empréstimo que a empresa capta, que dá direito para aquele investidor ou fundo a converter participação societária. Tá? Então, aqui eu estou falando em entrega de equity também. Contrato de mútuo conversível em participação societária celebrado entre o investidor e a empresa. Qual que é a diferença desse para o que a gente acabou de ver? No primeiro, a debênture ele só é aplicável para sociedade anônima. O mútuo conversível é uma criação nossa para acomodar o contrato de investimento em sociedade limitada, que é a maior parte dos negócios no Brasil. Estruturação de contrato de sociedade em conta de participação celebrado entre o investidor e a empresa. Aqui, quando a gente fala em sociedade em conta de participação, lembra que eu disse tipos societários? Sociedade em conta de participação está no Código Civil, tá? Então, é um tipo societário. Só que a sociedade em conta de participação não é uma sociedade empresária. Ela é uma sociedade de fato, porque ela não vai a registro na junta comercial. O que ocorre é, quando eu crio uma sociedade em conta de participação, eu comunico à Receita Federal para que seja criado um CNPJ. Para quê? Para regulamentar as transferências do sócio ostensivo para o sócio participante, também conhecido como sócio oculto. Tá? Aqui, isso tem como objetivo evitar a lavagem de dinheiro. Tá? Então, aqui é uma forma de transferência legal de recursos entre o sócio investidor e o sócio que é operacional. Sócio extensivo é o sócio operacional, é o sócio que dá as caras para o mercado, é o sócio que aparece. Por exemplo, a empresa da Alessandra. Eu quero investir recursos na empresa da Alessandra, só que eu não quero aparecer. Mas eu quero receber ainda assim dividendo, eu quero receber participação ali de um prolabore, que eu posso na sociedade de conta de participação, né? Só que eu não quero aparecer, eu não quero ser visto como sócio, de fato, da Alessandra. Em vez de eu criar os outros tipos de contrato de investimento que eu falei, eu crio a sociedade em conta de participação, que vai regulamentar essa nossa parceria. O que eu não posso fazer enquanto sócio oculto ou sócio participante? Eu não posso me intrometer diretamente na gestão, porque senão isso é um negócio simulado. De modo geral, o investidor ele nunca pode se meter na gestão efetiva da empresa. Tá? Isso está na lei e a gente pode discutir isso um pouco depois. Faltou falar agora aqui sobre o contrato de investimento anjo, né? Esse contrato de investimento anjo é um contrato de participação. Ele veio pela Lei Complementar 155 de 2016, que alterou a Lei Complementar 123 de 2006, que é conhecida como a Lei do Simples Nacional. O que eu adianto para vocês? Esse contrato
ele praticamente não é utilizado, porque ele não trouxe vantagens efetivas para os investidores. Ele tem uma série de limitações, como, por exemplo, o tempo máximo de vigência do contrato de participação é de 7 anos, e o investidor ele só pode receber recursos por um período de 5. Em regra, ele tem que esperar os 2 primeiros anos ali para a empresa trabalhar, e ele recebe entre o final do segundo e o 7º ano, né? O início do 3º e o 7º ano. Então, ele não traz ali muitas vantagens para os investidores. Tem mais algumas outras questões que eu poderia falar, mas o tempo está curto aqui, tenho 5 minutos, né, para cumprir o nosso cronograma. E, além desses que eu mencionei para vocês, esses 6, o artigo 5º, lá o inciso 7º dele, traz lá outros instrumentos de aporte de capital em que o investidor, pessoa física ou jurídica, não integre formalmente o quadro de sócios da startup e ou não tenha subscrito qualquer participação representativa do capital social da empresa. Subscrito participação, ele não entrou no contrato social ou estatuto. Então, veja, a lei, ela diz que eu posso, além dos 6 que eu mencionei para vocês, eu posso criar o contrato de investimento que eu quiser. A lei me dá essa autonomia. E assim eu termino. E aqui eu volto para quem quiser se conectar comigo. Tá bom? Gente, 4 minutos para as considerações finais. Muito obrigado, né? Para mim foi bem proveitoso. Abriu assim, tinha muita coisa que eu nem imaginava aí. Então, é o que você falou, né? É uma provocação, né? Então, Sim, faz a sim. gente. Na verdade, gente, eu passei assim de um modo muito rápido conteúdo que eu tenho nas minhas aulas, né? Tanto ali nas pós-graduações, em alguns MBAs que eu participo, outros cursos por universidades também. Dou aula também pela ESA São Paulo, tá? Para quem é advogado. Então, assim, isso é do conteúdo de algumas aulas passado aqui em cerca de 1h30 para vocês. O Guilherme, deixa eu só falar uma coisa. Eu li recentemente, eu tenho bem pouco informação, eu vou até olhar mais sobre um tipo de contrato, chama SIC, né? Contrato, Sim. né, que é recente, né? De um PLP de 23. Não é nenhum desses que Sim. você citou aí, né? Não, ele não é nenhum desses que eu mencionei. Na verdade, o SIC, que é um contrato de investimento conversível em participação societária, ele veio ali de um contrato norte-americano chamado SAFE, Sim, eu li Simple disso. Agreement for Future Equity, que é um contrato simples, é um contrato de adiantamento, né, de recurso para aquisição de participação societária futura. O mútuo conversível, a debênture conversível, são instrumentos de dívida. Sim. Já o SAFE, ele não é um instrumento de dívida. Então, quando você tem ali um instrumento que você pegou um empréstimo, e quando você vai precisar ir ao mercado depois captar mais recursos, você já diminuiu a sua margem. Então, isso já depõe negativamente contra você. Agora, quando você tem um SAFE, né, e esse contrato, o SIC, ele veio ali muito próximo do SAFE, né, e também com o objetivo de resolver algumas questões tributárias, né, que o mútuo e a debênture conversível elas acabam acarretando para o investidor, você esse documento ele não é contabilizado como débito, né? É um adiantamento ali de valor para o capital social. Então, a contabilização já é outra e incide menos tributos. Tá. E não necessariamente o investidor não necessariamente precisa pegar o capital, entrar como participação depois, né? Isso é uma escolha dele, é isso? Sempre. A escolha sempre é do investidor. O investidor ele escolhe se vai colocar dinheiro ou não, e ele escolhe se vai entrar ou não. Então, ele vai analisar qual que é a situação da empresa. Tá, sempre. Perfeito. E aí, Está sendo usado já. qual que é o próximo passo disso?
é o que a gente chama de exit, que é a venda da empresa. Lembra que eu falei que a Alessandra questionou? Então, é a venda da empresa para uma empresa maior, né? Que a gente chama ali de fusão, aquisição. Então, a gente pode ter fusão, são duas empresas que se unem para formar uma nova empresa. A gente tem a aquisição, uma empresa maior compra uma empresa menor e absorve ela. A gente tem a cisão, que é uma empresa que se torna duas ou mais ali. Então, a gente vende ali. A gente tem algumas outras figuras aí, tá? E, além disso, pode ocorrer o IPO, que é quando você faz a oferta pública de ações na bolsa. Então, são formas de saída. Seria o próximo estágio que não está aí nos Ok. slides. Muito Aí, E assim obrigada. a gente encerra. Esse assunto é Espero que- interminável, né? A gente ficaria aqui a noite Tem inteira muito. falando, né? Uhum. Tem muito. E entendendo por que eu não fico transcrevendo texto de nada, porque senão não faz sentido. Não faz sentido. Legal. É Pegando aquilo, o gente, entendo. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai sempre se apoiar ali em algum textinho, porque... Uhum. Então, assim, Então, a pegando. gente tenta trazer da melhor maneira possível para que a gente consiga ter discussões que façam sentido para vocês. Na verdade, desculpa a brincadeira que eu fiz agora no final, né? Mas o objetivo sempre é que a discussão ela possa ser produtiva e que vocês possam guardar alguma das coisas que eu trouxe aqui com vocês e isso possa ser útil no dia a dia, tá? O objetivo é sempre esse e é só por isso que eu não trago tanto texto ali, porque se eu trago texto, quanto mais texto eu trago, menos atenção no que eu estou falando vocês vão prestar mais atenção no texto. Então, eu opto sempre por ter pouco recurso escrito e mais ali a minha fala por conta disso. Tá bom? Então, Ok.